A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é 17 de maio de 2020 e estamos na 7ª lição. Nesse trimestre estamos estudando sobre o livro histórico de Josué, em que temos extraído lições muito edificantes para nossas vidas. Texto do dia: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Paulo entendeu que eram muitas as guerras, eram muitos os conflitos que vinham contra ele. Eram conflitos exteriores, eram conflitos interiores. A angústia quis o abatê-lo, as perseguições, o perigo, a espada, a nudez. Mas ele, com muita ousadia, com muita graça, com muita intimidade com Deus, ele nos deixou uma lição extraordinária, dizendo que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Síntese: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. São muitos inimigos que têm se levantado contra a minha e contra a tua vida. Inimigos às vezes tão grandes, tão poderosos. Inimigos que têm vencido até mesmo tantos soldados de Cristo. Mas que nós possamos entender que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Jesus Cristo, com essa intimidade, permanecendo nele, nós conseguiremos vencer tudo que tem se levantado contra as nossas vidas. Os objetivos dessa lição são conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na terra prometida, mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó, conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Glória a Deus. Então os hebreus, eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo dos hebreus? O objetivo deles era conquistar a terra prometida. Jovem, eu te faço uma pergunta neste dia. Quais são os teus objetivos de vida? Quais são as tuas metas? Quais são os teus sonhos? Quais são as tuas prioridades? Aonde você quer chegar? Como você vai chegar? Os hebreus tinham alguns inimigos. Entre eles, os amorreus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, é muito erro. Eu faço a pergunta: quais são os seus inimigos? Os nossos inimigos são o diabo, a carne e também o mundo, o sistema mundano, esse sistema muitas vezes político, esse sistema da mídia, da comunicação, que tanto quer nos seduzir, nos atrair para destruir a nossa comunhão com Deus. Na vida dos hebreus haviam tantos obstáculos, como por exemplo o Jordão, em que falamos em aulas passadas. Agora, diante deles estava a tão fortificada Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Aí eu faço uma pergunta para você, jovem. Quais são os teus obstáculos? O que é que está surgindo diante de você como um empecilho? Será a tua idade? Quem sabe a falta de recurso? Quem sabe você olhe para si e veja uma incapacidade intelectual? São tantos os obstáculos, mas deixa eu te dizer, em Cristo você irá vencer.
O texto bíblico é uma leitura muito extensa e eu não vou fazer. Mas está registrado em Josué, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Introdução. A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino, haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Meus irmãos, a peleja, aquela guerra, aquela batalha, não era só uma batalha de Josué e do povo de Israel. Aquela batalha era uma batalha de Deus. Foi por isso que no capítulo anterior, o próprio Senhor, em uma teofania, em que nós falamos também de um antropomorfismo, que é uma maneira de Deus se apresentar com características humanas, para que o homem possa entender, compreender. Ele se apresentou ali como um príncipe do Senhor dos Exércitos, como capitão do Senhor dos Exércitos. Era Deus falando para Josué que esta peleja não era só dele, mas a peleja era do próprio Deus. Haviam inimigos visíveis, mas também haviam inimigos invisíveis, e que Josué sozinho jamais iria conseguir vencer. Como diz ainda na introdução, o Senhor não estava suportando mais tanta iniquidade, a hora do juízo havia chegado. É por isso que nós precisamos manter uma vida de intimidade com Deus. É por isso que nós precisamos viver de acordo com a palavra do Senhor. Olha que Deus, Ele deu até chance para aquele povo. Nós iremos ver que foram 7 dias rodeando a cidade. Se aquele povo se arrepende do seu mal, Deus, como ele perdoou a Raabe, ele teria perdoado toda aquela geração, toda aquela população. Mas eles não se arrependeram dos seus erros. Aqui no primeiro ponto, a primeira batalha dos hebreus na terra prometida, que tem como primeiro tópico, Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava no centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muito esforço e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Mas Deus estava com o seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinhos. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra, 38 anos antes. Os espias atemorizaram os hebreus, dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes e muito grandes. Na realidade, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Um dos significados do seu nome é lugar perfumado, lugar das fragrâncias. Em outras traduções vai dizer que era o lugar das palmeiras. Era uma cidade que alguns historiadores vão dizer que ela fora edificada nos tempos leolíticos e que no período também da Idade do Bronze, essa cidade ela fora destruída algumas vezes. Ela fora destruída e depois reconstruída. Quando chegou na época do texto bíblico, essa já era a terceira cidade, de acordo com o comentarista Champlin. Ele vai dizer que já essa Jericó
ela já havia sido construída 3 vezes. Era uma cidade muito autossuficiente. Era uma cidade muito poderosa, com seus muros fortificados. Era uma cidade invencível, imbatível, que ninguém poderia destruir. Ai, irmãos, eu fico imaginando aquele muro tão alto, aquele muro tão espesso, tão grosso, que ocupava tanto espaço, com um alicerce tão profundo. Deixa eu meditar um pouquinho com vocês. Se coloca no lugar daquele muro. Alto, grande, espaçoso, que toma muito espaço, com muita profundidade na fundação, e que, outra característica, estava ali há muito tempo e que era impossível, de acordo com os olhos dos homens, ser destruído. Parece que tem gente que pensa dessa forma, né? Eu já estou aqui há tanto tempo, eu sou alto, eu estou em uma alta posição, eu já conquistei o meu espaço, eu tenho fundamento, daqui eu não saio. Com tanta prepotência, com tanta exaltação, com o coração tão inchado, em que não tem aprendido com o Mestre Jesus Cristo, em que nós precisamos sermos humildes. Nós precisamos reconhecer a grandeza do outro, reconhecer a capacidade do outro, principalmente se este outro, ele caminha na presença de Deus. Então Jericó era uma cidade muito forte. Quando os espias que foram enviados por Moisés olharam para aquelas muralhas, eles temeram, eles se desesperaram. Eles olharam para as muralhas, olharam para os soldados, não somente dali, como de outros lugares, e olharam para si e disseram: nós somos como gafanhotos, nós não temos capacidade de vencer. E quem sabe muitas vezes este é o meu e o teu problema. A gente fica olhando para as circunstâncias e nos achamos tão pequenos, tão insignificantes, a tal ponto de muitas vezes nos desesperarmos, perdermos o controle emocional, aonde gera um pavor, uma inquietação. Aí Deus manda te dizer: para de olhar para o tamanho deste muro. Para de olhar para a fortaleza que está servindo de obstáculo entre você e o teu objetivo. Para de olhar para a fortaleza que está servindo de obstáculo entre você e o teu Deus. É tanto que quando chega no capítulo 6, que é do texto que nós estamos meditando, o Senhor chega para Josué e diz: olha, entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. É palavra de Deus. Olha, observa. Dá para a gente entender, parece que Josué olhou para aqueles muros e se entristeceu, se achou pequeno, insignificante. Mas aí quando a voz de Deus chega, meu amado irmão, é diferente. Porque a voz de Deus nos renova. A voz de Deus aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança. Ele diz: ó, entreguei Jericó nas tuas mãos. Aquilo que está servindo de obstáculo na tua vida, eu tenho entregue nas tuas mãos. Aqui no segundo tópico do primeiro ponto, o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. No texto de Josué, capítulo 2, versículos 16 e 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores. A palavra no hebraico é hadaf, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda, mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas que procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente de vida ou morte. Temos também um inimigo que diariamente também deseja nos matar.
roubar e destruir. Todavia temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para destruir as obras, intenções do diabo. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Nesse tópico, nós entendemos que o inimigo não para. Ele tem muitos planos para querer destruir a tua comunhão com Deus. Mas você precisa compreender que você não está só. A presença gloriosa do Espírito Santo está dentro de você. Detalhe, existem também irmãos que te amam, que oram pela tua vida. Se aproxima dessas pessoas, se aproxima do teu líder, se aproxima do teu pastor, conversa com ele, pede orientação a ele. Diga para ele das tuas guerras, das tuas lutas, porque ele vai te ajudar em oração. Ele vai batalhar juntamente com você e Deus vai te dar vitória, porque você não está só nesta peleja. Aqui no terceiro tópico do primeiro ponto, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Aleluia! Tem vitórias que eu e você só iremos conquistar com a intervenção divina. Os céus irão responder às vossas orações. E quando o céu responder às vossas orações, o obstáculo, o que está servindo de empecilho entre você e a conquista, entre você e a meta que você estabeleceu diante de Deus, o Senhor vai remover, o Senhor vai retirar e você vai passar e chegar no objetivo que Deus concedeu ao teu coração. Aqui no segundo ponto, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Primeiro tópico: corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o mal, este sempre é o primeiro passo: cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que é alimentado cresce. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura dos seus servos, sabe que somos pó. Por isso, o Altíssimo sempre estimula os seus servos a fazerem-lhe promessas. Ao longo de toda a história do povo hebreu, o Eterno tinha-lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. No início do livro, o Senhor reiterou o apoio a Josué e seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, como tinha feito noutras ocasiões, Deus disse que entregou os inimigos em suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisa dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Aleluia! Então, aqui tem uma das características de como eles venceram: enfraquecendo Jericó. Tranca-se as portas, não entra ninguém, não sai ninguém, ninguém pode comprar alimento. Meu irmão, se você quiser ter vitória, você precisa cortar o suprimento que alimenta o inimigo. Ah, não está entendendo? Vamos lá. Digamos que existe algum tipo de aplicativo que você sabe que está alimentando o inimigo. Remove da tua vida. Você sabe que alguma coisa que você escuta, que você ouve, está fortalecendo o inimigo. Remove da tua vida.
Você sabe que algumas amizades, que quando você conversa com elas te induzem, elas te conduzem, elas alimentam um mal em você. Corta este suprimento da vida do inimigo. Para quê? Para que Deus possa te dar vitória. Porque tudo que é alimentado cresce. Então, ao invés disso, o que é que se precisa alimentar? A fé, a alegria, a comunhão, a ousadia, alimentar as amizades edificantes. Tanta coisa gloriosa que nós precisamos alimentar, com louvores lindos, com livros. Hoje, você sabia que é fácil? Muitas vezes você pode colocar lá no YouTube audiobook e o nome do livro, e de repente você está lendo o livro aqui e acompanhando pelo audiobook. Então, quer dizer, você está absorvendo por intermédio daquilo que você escuta e por intermédio daquilo que você lê. Aqui no segundo tópico do segundo ponto. Homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados saíram marchando à frente. Após seguiriam 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro. E logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era a regra, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos. Certamente os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. Qual foi a estratégia? Coloca os homens armados na frente e os sacerdotes que tocarão as buzinas atrás. Quem são estes homens armados? Armado de quê, meu irmão? O que diz a palavra de Deus? O que a palavra de Deus diz? Paulo ele teve uma revelação gloriosa aqui em Efésios, no capítulo 6. Estes são os verdadeiros homens armados. 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, da qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É desta maneira que nós nos mantemos armados diante das forças do inimigo. Então, meu querido jovem, rapaz e moça, se você se acha desprotegido, ora ao Senhor, que Ele vai te entregar neste exato momento, não é amanhã não, é agora, enquanto você está assistindo esta aula. Ele vai te entregar o capacete da salvação, Ele vai te revestir, cingir com a verdade, Ele vai te dar a couraça da justiça, colocar nos teus pés o calçado da preparação do evangelho da paz, e vai colocar na tua mão uma espada poderosa, que é a palavra de Deus. E depois deles, estavam lá os sacerdotes, os adoradores. Pedro, ele tem uma revelação gloriosa que o Senhor nos fez sacerdócio real. Agora, sabe o que me chama a atenção? São esses chifres de carneiro. Meu irmão, pensa comigo, para que serve chifre de carneiro? Chifre de carneiro só serve para ferir. Carneiro, quando pega, vem correndo, pá, dá uma pancada. Fere, machuca, às vezes até sangra. Mas aquilo que servia para ferir, para machucar, para fazer sangrar, foi transformado, foi moldado em um instrumento que foi usado para Deus conceder uma grande vitória ao seu povo.
Eu quero profetizar na tua vida. Sei que é uma aula, mas é palavra de Deus. Quem sabe você conheça alguém que tanto fere, que tanto machuca, que só serve para sangrar a alma das pessoas. Deus tem o poder de transformar, seja lá o teu pai, tua mãe, teus amigos, teu vizinho, teu sobrinho, teu primo, um ente querido, alguém que você ama. Só Deus tem o poder de transformar este instrumento de dor em um instrumento que será usado para atrair a glória de Deus, para conceder vitória ao seu povo. Chifres de carneiros. Sabe o que me chama a atenção também nessa história? É que o texto da palavra de Deus vai dizer que era preciso eles darem um longo sopro. Josué, capítulo 6, versículo 5. Tocando-se longamente a buzina. Por que tocar longamente? Olha comigo. Se eu vou soprar um instrumento longamente, eu preciso... Isso fala de uma adoração que sai daqui de dentro, que sai do fundo do nosso ser, para que Deus possa te conceder vitória. Ele está esperando um louvor de dentro da tua alma que vai realizar milagre. Aqui no terceiro tópico do segundo ponto, a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica na semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e ter um coração paciente e confiante. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu, pela voz de Josué. Eles experimentariam um alto nível de bênçãos se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Eita, esperar é difícil, meus amados irmãos. Nós queremos a bênção para ontem, para agora, para já. E parece que Deus é especialista em nos fazer esperar. Por que não derrubou as muralhas no primeiro dia? Foi preciso dar a volta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem vitória, meu irmão, que tem que esperar. Tem que esperar a hora certa. Tem que esperar o momento certo. Não se precipite. Não queira queimar etapas. Não queira ultrapassar o processo. Se Deus falou que era 7 dias, espere. Não eram 2 voltas por dia, era só uma. No 7º dia, eles precisaram de um esforço gigantesco. Mas olha que comentário maravilhoso. Eles experimentariam um alto nível de bênção. Se nós tivéssemos capacidade de imaginar quantas bênçãos o Senhor quer manifestar na minha, na tua vida. Agora nós precisamos sermos uma coisa: fiéis ao Senhor. Se nós formos fiéis, que é um dos atributos de Deus, fidelidade, nós iremos usufruir, você vai usufruir de todas as bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua família, no teu futuro, para a tua casa, para o teu ministério. Aqui no terceiro ponto, Deus se mostra forte para os que confiam nele. Primeiro tópico, um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder, e na hora certa todos gritariam em uma só voz.
Os hebreus precisaram esperar por 6 dias e tomar algumas decisões, do ponto de vista militar, pouco producentes, sob o sol encausticante. Mas Deus, em sua longanimidade, oferecia a oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve sua última chance e a perdeu. Então o segredo naquela batalha, naquela luta, naquela estratégia era o quê? Fica calado. Guarda a tua voz. Meu irmão, é difícil. Mas fica quietinho. Fica calado. Que Deus está preparando uma intervenção extraordinária para remover o obstáculo que está diante de você. Deixa eu falar uma coisa maravilhosa em relação a Jericó. Nós precisamos compreender que Deus pediu tudo para ele. O ouro, a prata, o ferro. Está aqui no capítulo 6, versículo 19. Os vasos de bronze, de ferro. Porque o Senhor queria consagrar a ele. O povo hebreu não podia tomar posse de nada. Sabe o que nós aprendemos aqui? Uma lição. Não está aqui na revista, mas é algo extraordinário. Esta cidade, como ela era a primeira, captou aí? A primeira. Elas representam as primícias de tudo aquilo que Deus iria entregar nas mãos do povo de Israel. Então a primeira conquista era para ser entregue ao Senhor, aleluia. Era para ser desfrutada na presença de Deus. As primícias, Jericó era as primícias que o Senhor queria para ele. Existem coisas que nós precisamos entregar em primeiro lugar para o nosso Deus. As primícias é quando a gente acorda, as primeiras palavras que saem dos nossos lábios. E quando a gente recebe o salário, tira a parte, a primícia daquilo que pertence a Deus. Nós precisamos entregar a Ele a primícia da nossa alegria, do nosso louvor, da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas conquistas. Nós precisamos entregar ao Senhor. Não retenha aquilo que é de Deus. Aqui no segundo tópico, caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente. E depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-la. Acredita-se que somente um evento sísmico, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra de engenharia humana. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó. Mas isto não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória para o seu povo. Aleluia! Elas desabaram. Já ouvi, até já ministrei que o Senhor pisou naquelas muralhas. Mas eu estava ouvindo um vídeo de um arqueólogo e ele disse que, de acordo com a arqueologia, aqueles muros tombaram de dentro para fora. É óbvio que o povo estava rodeando a cidade a uma certa distância. Foi o suficiente para que o muro caísse e não ferisse o povo de Israel. Os muros caíram, não somente
eles entraram no chão, mas eles caíram de dentro para fora. Outra coisa maravilhosa, eu já falei no ponto anterior e eu vou repetir. Jericó era uma cidade tão pecaminosa. Aqueles muros impediam do povo de Israel ter acesso a ela. Mas sabe o que me chamou a atenção? Como eu já falei, não sei se você observou, é que dentro dela, dentro daquela cidade cheia de iniquidade, havia algo que Deus queria consagrar para ele. Eu vou profetizar na tua vida. Quantas vezes você se acha tão insignificante? Você acha que não tem valor, que a tua vida é de iniquidade em iniquidade, de pecado em pecado. Mas Deus manda te dizer que Ele colocou algo dentro de você. E isso que Ele colocou dentro de você está aqui. É palavra de Deus. Porém, capítulo 6, versículo, eu vou dizer de novo, 19. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Existe algo dentro de Jericó, daquela cidade tão iníqua, tão imunda, que Deus queria consagrar para Ele. Existe algo dentro de você que Deus quer consagrar para Ele. Deixa eu te dizer, o Senhor Ele sabe como colocar esta muralha por terra. Ele vai tomar posse daquilo que Ele colocou dentro de você e Ele vai consagrar para a glória dEle. Sabe o que é maravilhoso? Que lá dentro daquela cidade havia uma mulher prostituta. Vou já chegar lá. Aqui no terceiro tópico, que fala dessa mulher prostituta. Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi a destruição total de Jericó. E os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecado e devassidão deveria ser riscada do mapa como foram Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Todo-Poderoso, Raabe. Diante de sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo séculos depois. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai, para encerrar a primeira campanha militar, e depois empreenderia a segunda, rumo às cidades-estados, reinos localizadas do sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus e, por fim, a terceira, com guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. Sabe o que esse terceiro tópico do terceiro ponto quer nos dizer? Isso fala da graça de Deus. A graça de Deus na vida de Raabe, a graça de Deus manifestada na família de Raabe. Meu amado irmão, a graça de Deus já chegou na tua casa, a graça de Deus já chegou no teu lar. O que significa graça? É mais do que amor imerecido. Graça fala da misericórdia, graça fala da compaixão, graça fala da bondade, graça fala da justificação, graça fala da longanimidade, que é a longa paciência de Deus para com as nossas vidas. Aquela mulher se converteu ao Senhor e ela foi colocada, aleluia, na história do maior dos homens de todos os tempos. Ela entrou na genealogia de Jesus de Nazaré. Alguém pode perguntar, mas como pode uma mulher pecadora, uma imunda dessa? Era para ser morta, era para ser condenada, era para ser destruída. Mas deixa eu te falar, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui na conclusão, Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda sua estratégia seria divinamente orientada,
conduzido pelo Senhor. Os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.